Programa Família de Deus no ar. Uma nova oportunidade. Todo sábado, com início às 12 horas, nós temos um compromisso entre nós. Sentarmos à mesa da partilha para refletirmos sobre nossa realidade. A mim vem sempre esta reflexão de que Deus vem vindo. Diz assim na Sagrada Escritura: Deus vem vindo e não se calará. Portanto, a cada momento em que somos chamados para um encontro conosco mesmo, um encontro com nossos irmãos, com nossos amigos, é uma presença de Deus. É um momento ao qual nós temos um encontro com Ele. Me vem muito à mente este aspecto de que o encontro com Deus no Antigo Testamento sempre se dava pelo fato de que o seu povo erigia um altar para um sacrifício ao Deus, um altar para que houvesse um serviço a Deus, que fosse realmente um encontro com Deus. Isso me vem muito à mente e eu gosto de refletir assim. Nós somos não só a imagem do Criador, mas somos nós o receptáculo do seu amor. Somos nós como sacrário da presença de Deus. Somos a habitação de Deus. Deus habita em nosso ser. Deus habita com todo o seu esplendor, com toda a sua presença divina, amorosa, nos fazendo um ser que ama, um ser que tem toda a potencialidade para amar. Pois bem, quando nós nos encontramos em nome desse Deus, nós estamos realmente num encontro. Somos elementos de um encontro. Elementos aos quais nós fazemos deste relacionamento um verdadeiro altar. Um altar na presença de Deus. Portanto, a minha alegria é abraçá-los. A minha alegria é recebê-los neste momento com todo o amor de Deus. Se eu pudesse abraçar um a um e dizer muito obrigado. Obrigado porque você diz sim ao chamado de Deus. Você aceita esta convocação. E agora, neste encontro, juntos, podemos celebrar vida. Podemos celebrar existencialmente a vida. Celebrar em nosso ser, celebrar no mais profundo de nós mesmos, esta presença amorosa de Deus. E isto faz com que todos nós, sentados aqui à mesa da partilha, sejamos realmente povo de Deus. Tomamos consciência de que somos a sua assembleia, de que somos o seu povo, somos a sua igreja, somos a sua comunidade. Esta comunidade de vida e amor. E quando nós nos enfocamos nesse sentido de sermos a comunidade de Deus, nós podemos olhar na nossa realidade nupcial, nesta realidade conjugal, realmente o verdadeiro altar do encontro com Deus. Vamos neste sábado muito especial, pensado por Deus mesmo, antes que o mundo existisse, antes que o mundo apresentasse, antes que tudo existisse, Deus já havia pensado neste momento. Então vamos nos deixar ser mergulhados na ação do Espírito para que possamos permitir que sejamos iluminados pela luz do alto e possamos falar de nossas coisas numa visão, falar de nossas coisas numa ótica, tendo como pano de fundo este amor de Deus que nos envolve, que nos transforma, que nos impulsiona nessa caminhada. Já temos feito isso vários e vários sábados. Olhado esta relação conjugal, esta relação nupcial, esta realidade a qual se define como família, esta comunidade de vida e amor em que habita um lar. Temos dito sempre que esta realidade é frágil. Esta realidade tem uma fragilidade tal qual é frágil a natureza humana. Nós, muitas vezes, não entendemos isso. Muitas vezes nós não compreendemos essa dimensão de fragilidade.
Essa dimensão de fragilidade está justamente ligado naquilo que é mais importante, mais rico em nós mesmos, é a nossa liberdade. Nossa liberdade interior, nosso livre-arbítrio. Porque a relação conjugal, esta realidade nupcial, ela existe em função de um aceite, existe em função de uma opção, de uma decisão de mim mesmo para esta convivência. Não há nada que consolide, que defina, que sustente este relacionamento conjugal, a não ser o sim de cada um, a não ser o aceite de cada um, a decisão de cada um. Por isso nós sempre dizemos que essa realidade nupcial só será possível onde estiverem, onde aparecerem, dois seres maduros, dois seres humanos responsáveis pelas suas atitudes, dois seres humanos que compreendam este gesto. Não é um papel assinado que consolida esta reunião. Não é uma bênção de igreja que consolida. Não, é uma decisão pessoal, é uma opção pessoal. E essa opção, essa decisão é algo dinâmico, é algo contínuo, uma decisão a qual, dia após dia da minha existência, eu a confirmo. Tempos atrás nós podíamos dizer em que aquele papel assinado no cartório, aquele ato civil, era suficiente para manter este casal unido. Era suficiente para manter a unidade, a integridade destes dois que estavam agora casados. Ou então a própria bênção na igreja confirmava então essa disposição sacramental de expressar ao mundo a união de dois seres humanos. Nós vemos que hoje isto acabou. Acabou porque aquele compromisso civil, social, aquele compromisso realizado a nível jurídico, ele é desfeito. É como se fosse um contrato e que se distrata a qualquer momento. Hoje, essa visão de Estado nos diz isto. É um compromisso muito volátil, é um compromisso muito frágil. Eu digo sim hoje, assino o documento, e amanhã digo não e assino o mesmo documento. É como se fosse realmente um contrato. Contratamos de vivermos juntos, distratamos e nos separamos. E eu posso contratar e distratar quantas vezes assim eu tiver vontade. A igreja é a mesma coisa, perdeu-se a dimensão sacramental desta reunião. Perdeu-se essa dimensão sacramental da união destes dois, em que era como sacramento mostrar ao mundo o amor de Deus a seu povo. Isso também caiu em desuso. Passou muito mais a um momento, a um status social, do que uma definição divina. Os casamentos aos quais nós vamos é uma riqueza imensa, a decoração, enfim, a festa em si é algo lindo, lindo, e que nós mascaramos aquilo que é mais profundo, aquilo de mais identidade tem, que é a presença de Deus no meio do seu povo, onde dois seres diferentes na maneira de ser, dois seres diferentes em expressar esta realidade humana, mas que estão unidos, tão unidos, não só corporeamente, mas todo o sentido de alma, todo o sentido de espírito, é um só coração, uma só alma, é um só corpo, porque nós vemos, nós lemos, nós ouvimos sempre dizer em que a união com sua mulher, saindo da casa do Pai, seria como que uma só carne. E este ser uma só carne é esta comunhão, uma comunhão profunda de um ser na sua totalidade. Corpo, alma e espírito. E essa união, corpo, alma e espírito, é de uma comunhão tal em que gera e tem a capacidade, tem a possibilidade
tem todo esse potencial, tem todo esse dom de Deus de produzir nova vida. Então é este que nós gostaríamos de enfocar neste sábado muito especial. Esta fragilidade desta união. Esse sentido de que a consolidação deste lar vai se dando passo a passo, à medida em que ambos vão amadurecendo em si mesmo. Porque o processo de estar junto, o processo desta comunhão, é que vai alicerçando a própria humanidade. É um espaço ao qual nós vamos revelando e consolidando a nossa humanidade. Eu vou fazendo-a feminina cada vez mais. E você, minha esposa, vai fazendo-me masculino cada vez mais. A minha masculinidade será ofertada à sua feminilidade e vice-versa. A sua feminilidade ofertada à minha masculinidade. Aqui já há eu penso algo seríssimo que nós deveríamos a cada passo nos tomar consciência do que é isso. Essa sexualidade. A sexualidade diz do ser humano em si. A sexualidade define o ser humano em dois seres diferentes em expressar a humanidade. Sexualidade é o todo, sexualidade é esta realidade humana em que define o meu ser. Nós muitas e muitas vezes nós limitamos, nós absolutizamos, nós pontuamos sexualidade como genitalidade. E os genitais são mais um elemento da sexualidade. Não é a sexualidade, é um elemento da sexualidade. Nós somos sexuados. A palavra sexuados vem de sectum, quer dizer separado. Ou seja, nós fomos chamados à existência separados da maneira de expressar a nossa humanidade. Vamos tomar consciência disso. E neste sábado, como eu propus, vamos colocar como pano de fundo esta fragilidade nupcial, essa fragilidade desta comunhão conjugal. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Seria impossível nós realizarmos esses programas se não houvessem vocês que aceitam o nosso convite e dizem sim a esse chamado de Deus, a essa eleição de Deus. E aqui estamos. Primeiro, eu gostaria de que tivéssemos consciência de que se nós estamos juntos aqui, neste sábado, é que nós ouvimos o convite e aceitamos. Ouvimos o chamado e dissemos sim. Sentimos a escolha, a eleição, e assim é no plano de Deus. Nós fomos escolhidos desde o chamado à nossa existência. Ele nos chama pelo nome, Ele nos toma pela mão, Ele nos conduz um a um, como se fôssemos únicos neste mundo. Porque se mesmo nós fôssemos um só no mundo, Ele não me amaria mais do que já me ama. Ele ama todos nós de uma forma pessoal, individual. Por isso somos únicos e irrepetíveis neste mundo. Nunca houve um devete e nunca haverá. Sou eu, simplesmente eu, nessa mais profunda solidão de mim mesmo. Ou seja, eu sou irrepetível. Isto me dá uma dimensão de prazer, de alegria, porque só eu respondo ao meu Deus da minha maneira. Não respondo da maneira dos outros, não preciso imitá-los, eu sou eu. E a experiência de Deus que eu tenho é única, é exclusiva, é pessoal, é individual. Isso quer dizer que a minha resposta ao meu Deus também é única, é especial. Respondo ao meu Deus ao meu jeito. Respondo ao meu Deus na intensidade a qual eu acredito nele. Respondo a meu Deus à medida a qual eu vivo em função deste amor.
Por isto eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Os subterfúgios mais diferentes lhes chamaram. Curiosidade, o gosto de estarmos juntos, o prazer de estarmos juntos, enfim. Cada um responde segundo o seu chamado. Mas eu agradeço a todos vocês pela realidade de estarmos juntos partilhando essas experiências, celebrando vida como um encontro verdadeiro. Então somos todos nós elementos humanos chamados a este altar, um lugar de encontro com Deus. E eu espero isso, que seja um encontro em cada coração. Não os conheço em termos de vida, mas Deus os conhece profundamente. E eu tenho certeza absoluta que as ondas desta rádio funcionarão como ondas de amor e tocarão fundo os seus corações, olhando as necessidades, olhando tudo aquilo que desejam, mas no fundo, uma grande celebração, porque somos o povo de Deus. E como povo de Deus somos elementos, somos seres amados de Deus. Obrigado por vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a M1060, e agora também 90.9, e de uma forma muito especial, vocês que nos ouvem pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br, e agora também a possibilidade de estarmos juntos no YouCurt, ou então no Face da própria comunidade. A todos vocês, que Deus os abençoe profundamente e que vocês possam sentir a presença de Deus, que vocês possam experimentar esse toque misericordioso de amor. Um Deus que nos chama à existência por amor, um Deus em que permite que estejamos existindo no amor, para o amor, pelo amor. E esse Deus que nos dá esta certeza absoluta de que um dia voltaremos aos seus braços. Viemos da face de Deus, voltaremos à face de Deus. Mas enquanto aqui estivermos, celebraremos nossa vida no amor de Deus. Muito obrigado por vocês e que Deus os abençoe. Falávamos então desta fragilidade conjugal. E eu sempre comparo esta fragilidade conjugal como se fosse uma barraca. Isto, a realidade nupcial, a realidade conjugal, este lar ao qual nós vivemos, não só a realidade espiritual, a realidade do contato humano, mas também do lugar onde moramos, nosso lar. Se nós olharmos a fragilidade deste relacionamento conjugal, nós podemos fazer uma analogia a esta barraca. Quem já acampou, quem acampa, sabe o que eu estou dizendo. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, o povo de Deus, o povo errante, o povo nômade que andava pelo deserto, e que todo aquele período de 40 anos em que andou no deserto em busca da terra prometida, eram tendas, barracas, tendas que eram armadas no momento em que o Senhor assim permitia. Tendas armadas no momento em que o Senhor mostrava, porque descia uma densa nuvem e o povo acampava. Até um momento em que Deus chamava a um retorno à caminhada. Era um acampar e caminhar, num processo dinâmico. E uma tenda, ou seja, um lar, uma casa frágil, como eram aqueles panos, aquelas lonas, enfim, da barraca. Ela é armada, a tenda é armada, e quem acampa sabe disso. Ela é armada sobre uma estrutura frágil também. E para ficar em pé, para tomar a dimensão daquele espaço onde eu posso habitar, existem cordas que são puxadas
e amarradas em estacas para que esta barraca fique esticada, essa barraca tome a forma de um lugar de proteção de chuva, de vento. Pois bem, a vida conjugal eu vejo assim. Quando nós olhamos a estrutura de bambu, a estrutura de madeira, agora a estrutura de alumínio que são feitas, ao meu entender, isto significa fé. Essa estrutura é a fé. Acreditar que realmente essa dimensão conjugal é algo pensado por Deus. Não fomos nós, humanos, que criamos este casamento. Não fomos nós que idealizamos esse conviver entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Não fomos nós que planejamos e chamamos isso matrimônio, ou vida conjugal, ou um pouco mais teológico, essa realidade nupcial. Não fomos nós. Não foi o Estado que inventou, não foi o Estado que promulgou, não é a sociedade que cria, não é nem mesmo a igreja que cria. É algo pensado por Deus. Se nós formos lá no início da Sagrada Escritura, na narração da criação do mundo, nós temos como ápice, chamado à existência, o homem e a mulher. Ou seja, chamado à existência o ser humano, a natureza humana, a criação humana. Mas esta criação humana, esta realidade humana, ela é expressada de duas formas diferentes de expressá-las, um homem e uma mulher. Portanto, este encontro destas duas pessoas, o encontro dessas duas colunas mestras que criam o lar, que alicerçam o lar, tem que tomar consciência, e nós temos que tomar consciência, que isto é plano de Deus. Portanto, quando eu começo um processo de aproximação de uma mulher, e dentre todas aquelas as quais eu conheço, vai havendo um amor diferenciado, um amor nominado, identificado, aquela fase a qual eu escrevo num papel as iniciais dela, ou o nome dela, e gravo a cada momento, eu quero escrever o seu nome, e eu faço aquele exemplo, aquele sinal do coraçãozinho, com uma flecha transpassada, e cito o nome. Marco em árvore o nome. Este processo nada mais é do que a identificação daquela qual eu amo. E este amor que vai surgindo em mim é um amor nupcial, é um amor conjugal, é um amor diferenciado. É um amor ao qual eu já vou percebendo o amor de Deus pelo seu povo. O amor que Deus tem por mim e que eu sinto e que eu percebo é o amor com o qual flui de mim para aquela que passa a ser minha esposa. É um processo, há um dinamismo, e esse dinamismo é algo que continua. Estive junto com minha esposa 57 anos, e a cada momento era um novo sim, uma nova decisão. É um reforço da opção de estar junto com você até o fim de nossos dias. Esse sentido de estar junto, de querer estar próximo, é o amor de Deus por nós. Deus quer estar junto conosco. Deus quer permanecer próximo a nós. O seu amor é um amor de doação, um amor de cuidado. Nós somos cuidados de Deus. A minha esposa é um cuidado meu, e eu tenho certeza que sou cuidado dela. Nos cuidamos, nos amamos, nos protegemos, nos amparamos, nós nos construímos. Então eu vou entender que esta armação ao qual eu vou colocar a minha barraca é a fé. Eu tenho que crer, devo crer, necessito crer que isto é plano de Deus. Eu fui esposo não porque eu quis ser esposo. Eu fui esposo porque eu cedi a este amor nupcial. Eu cedi a este amor conjugal.
e fui experimentando o dom nupcial, o dom conjugal, passo a passo, e da parte dela o mesmo. Este dom nupcial, este dom conjugal, é esta força que nos une, essa dimensão que nos faz, que nos sela a comunhão. Nós vamos entrando em comunhão e nós definimos essa comunhão como o amor. Eu a amo, você me ama. E é um amor tão intenso, que é o mesmo amor que une Pai e Filho na Trindade. É o mesmo amor que realiza, que comunga, que conjuga a Trindade. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Esse amor que une Pai e Filho. Este amor que une Deus e sua própria palavra. Deus e o seu pensamento, o seu desígnio. Porque o pensamento de Deus, o desígnio de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus Pai, está definido no seu Filho, ao ponto que seu Filho amado, Jesus, o Cristo, é a palavra de Deus, é a palavra do Pai, é a verdade do Pai, é o Logos da Trindade. E assim nós começamos a perceber a dimensão profunda que é essa vida conjugal. Estamos juntos não para criar coisas, estamos juntos não para nos satisfazer prazerosamente a nossa realidade sexual, estamos juntos não para criar patrimônio, estamos juntos não para definir poupanças, não. Estamos juntos para sermos juntos. Estamos juntos para nos permitir que esse dom nupcial, esse dom conjugal, nos leve a uma maturidade humana. Aí está, é um processo de humanização. E nesse processo de humanização é o desígnio de Deus que neste ambiente do lar nós possamos crescer em dimensão humana. E crescendo em dimensão humana, crescemos em dimensão espiritual. O Espírito de Deus, este amor trinitário, atinge o meu ser, o meu coração, na profundidade tal em que vai me dando esta consciência, vai iluminando todo o meu ser. E meu ser humano, em que eu percebo, frágil como ele é, quase insignificante, este ser humano de uma fragilidade tal, em que a sua saúde, a própria saúde corporal, psicológica, ela é limitadíssima. Mas no lar, na presença deste lar, deste ambiente nupcial, deste ambiente conjugal, nós vamos nos ajudando. E aí, me parece, o grande milagre de Deus. Nós vamos nos construindo passo a passo. Por isso, nós dizemos que eu saí da casa do Pai para se unir à sua mulher, a unidade, a união com esta esposa e esta esposa com seu esposo, se dá nesta fragilidade, se dá nessa limitação humana, porque vamos reconhecendo quem somos nós. Nós vamos ao encontro de nós mesmos, a um processo de diálogo. A união é um processo dinâmico, não é algo estático. E muitas vezes, no relacionamento nupcial, nós nos posicionamos como algo estático, nós estamos prontos. Vamos ao cartório, vamos à igreja e dizemos sim, batemos palma, festejamos e acabou. Não temos a consciência de que é um processo que quase se inicia naquele dia que dissemos sim. E nós, quando olhamos a nossa realidade, não podemos definir que dia eu disse sim. Eu disse sim todos os dias da nossa vida. Estou dizendo sim enquanto nós existirmos. É um constante caminhar, é um processo, é um dinamismo. E nesse processo, os obstáculos vão aparecendo. Nesse processo, as limitações vão surgindo. As infidelidades vão aparecendo. E aí está o processo de união
é um processo dialogal, é um processo no qual nós vamos dialogando a nossa caminhada. E o diálogo nada mais é do que este encontro com Deus. O diálogo nada mais é do que olhar o lar como um grande altar, edificado ao longo da nossa caminhada existencial. O lar é um ambiente de amor. O lar é um ambiente onde vão sendo forjados esses seres humanos num processo de humanização. O lar é uma matriz familiar que matricia o ser humano na sua humanização. Vamos perceber essa dimensão frágil nessa busca da união. A busca da união que vai definir a nossa comunhão e nossa sexualidade. Este é o processo. Se nós olharmos esta analogia da barraca, nós vamos começar a tomar consciência e identificar. Primeiro, a fé. Eu não consigo armar esta barraca, esta tenda, se não houver uma estrutura que a sustente. O matrimônio tem como fé de que isto é plano de Deus, a estrutura que vai sustentar esta lona, vai sustentar este pano ao qual vai nos proteger. Barraca é isto. É uma estrutura metálica com um pano por cima, onde vai proteger os que habitam aí. Vai proteger os elementos que aí estão. Vai proteger da chuva, vai proteger do sereno, do sol, do vento. Mas esta barraca, mesmo com a lona sobre a estrutura metálica, ou seja, nossa relação nupcial, mesmo sobre a estrutura da fé, necessita um dinamismo, necessita um caminhar, necessita um esforço. Todo dom de Deus existe em contrapartida um esforço humano. E esse esforço humano eu chamo de fidelidade. Se eu tenho fé de que esta estrutura é de Deus mesmo, é projeto de Deus, cabe a mim agora, na fidelidade desta fé, consolidar este espaço. Fidelidade. Fides é fiel a este projeto, fiel a este plano. Pois bem, mas o interessante é que esta barraca nós temos pequenas cordas que puxam as suas extremidades para que ela fique armada. E aí está, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, talvez a luz de Deus para nós. São pequenas cordas que são puxadas, cordas puxadas e amarradas em estacas fincadas no chão. Quanto mais fincadas, quanto mais solidamente fincadas, mais solidez eu vou ter nesta barraca, porque eu posso amarrar estas cordas de uma forma em que elas não se despreguem. E nós poderíamos então, nessa analogia, contar 3 estacas às quais nós podemos amarrar as nossas cordas. Uma estaca da humildade. Se nós não tivermos humildade suficiente para ancorar a nossa barraca, se nós não tivermos humildade suficiente para sustentar esta realidade nupcial, ela desaba. Mas eu preciso mais 2 estacas, são 3 para que haja o equilíbrio. Humildade, perdão. Perdão é uma outra estaca que deve ser fincada profundamente no terreno, para que consiga armar essa barraca, para que consiga manter armada essa estrutura de lar. E a terceira estaca chama-se reconciliação. A humildade para perdoar, para que haja reconciliação. São 3 estacas que devem estar profundamente fixadas no solo, para que a nossa barraca se mantenha em pé. Vamos, neste sábado, rogar e clamar ao nosso Deus, em que nós possamos não só tomar consciência desta verdade, não nós permitimos sermos iluminados por esta verdade, mas que nós possamos consolidá-la. Vamos em nossa relação nupcial, em nossa relação conjugal, esposo e esposa, tomando esta consciência, vamos juntos fixar
fixar essa estrutura que é a nossa fé de que isto é plano de Deus. Vamos fixar essas estacas, esses specs, para que seja consolidada, para que seja fixada, armada, sustentada essa realidade nupcial. Portanto, não existe realidade nupcial se não houver essa certeza de que isto é projeto de Deus. Isto é plano de Deus. Isto não é fruto de um flerte, fruto de um querer ficar. É muito mais que isso. É projeto de Deus. É bênção de Deus. É dom de Deus. Mas não vamos esquecer de que esta lona vai se compor da realidade de cada um. A minha realidade com sua realidade é este pano ao qual eu vou armar esta barraca. A sua realidade, a minha realidade, é a consistência do nosso lar. Somos nós dois, num só agora, que vamos construir o nosso lar. Mas não vamos esquecer, minha querida esposa, não vamos esquecer, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que para fixar esta barraca, para armar esta barraca, para consolidar a nossa nupcialidade, eu tenho que ter 3 estacas bem fincadas: humildade, perdão e reconciliação. São 3 pontas que a minha barraca tem. Uma delas é deixe a casa do seu pai, a outra é para se unir e a outra é serão uma só carne. Vamos neste sábado não só tomar consciência disso, mas vamos abrir nosso coração, nossa alma, nossas mãos e como mendigo vamos mendigar as bênçãos de Deus para podermos entender isso e viver nossa vida como frutos do amor de Deus, no nosso lar, como altar para celebrarmos a existência. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Dizem que as coisas boas passam rápido, e que as coisas que nos entusiasmam têm um tempo muito limitado. Eu acho que isso é providencial. Providencial porque assim nós temos uma vontade e nutrimos uma vontade imensa de querermos estar juntos novamente. Isto é a visão da realidade nupcial. É algo que me traz um prazer imenso, é algo que me consolida em mim mesmo, é algo que vai revelando a mim mesmo, a minha própria realidade. Eu não consigo me amar, eu não consigo amar o outro, eu não consigo experimentar esse sentido de amor se eu não conhecer. Eu tenho que me conhecer primeiro, eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que celebrar esta vida, nesta felicidade imensa de que eu existo, e a existência é algo dado por Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus, mas é um presente de Deus em que é colocado num ser humano, nesta fragilidade humana, para que passo a passo vá se consolidando no amor de Deus. E assim é a vida conjugal. Então, como nós dizíamos, como nós vínhamos comentando, essa analogia. E penso que nós temos que trabalhar muito nisso, nós temos que refletir muito nisso, ou a partir disso. A revelação de Deus se dá momentos aos quais eu abro todo o meu ser. Eu me coloco numa escuta profunda, para que a sua palavra caia em meu coração. Como a semente que cai numa terra fértil, numa terra preparada, para que produza vida, produza fruto, produza flor. A nossa vida é assim. A nossa existência vivenciada é assim. Cai a semente, e a boa semente é a palavra de Deus. Esta palavra caindo nessa terra fértil, preparada por Ele mesmo, e é o Espírito que nos prepara
É o Espírito que é esta força do agricultor, ele que prepara a terra. E a palavra, como semente boa que é, cai nesta terra e produz vida, produz fruto, produz esta alegria existencial, produz este prazer da existência da própria vida. E este sábado, como eu disse, nós dedicamos a isso, dedicamos a experimentar esta fragilidade. E eu gosto, já disse, essa analogia da barraca, isso é muito forte. Vamos tentar, então, entender cada vez mais isto. A estrutura que sustenta a vida conjugal é a fé. A fé é crer definitivamente que isto é projeto de Deus. Não é um simples sentimento humano, não é simples vontade humana, não é simples desejo de estar junto, porque você é bonita, você é atraente, minha esposa, porque a idade, a existência marcará cada um de nós. Não seremos mais bonitos, não seremos mais perfeitos, não seremos mais jovens. Esta é a existência, esta é a caminhada existencial. Mas o lindo é que, quando eu olho a você, minha esposa, com 50 e tantos anos juntos, eu consigo ainda ver aquela menina, aquela moça. Consigo ver o esplendor de Deus em você, minha querida, da forma que você está, da maneira que você está. E tenho certeza absoluta que sou visto assim também, porque os olhos de Deus para nós seremos sempre seus filhos amados, seus queridos, seus eleitos, seus escolhidos. Temos esta filiação adotiva, somos filhos adotados do Pai Eterno. E essa adoção é feita neste espírito de amor que nos leva, na pessoa de Jesus, seu único Filho, a essa paternidade, a esse mergulho, a essa trindade. Pois bem, a vida conjugal nos leva a isso, mas não nos leva mais separados, nos leva unidos, porque somos uma só carne, um só coração. Lindo é quando nós começamos a perceber esse dinamismo, esta caminhada. Quando nós, separados e isolados, quando nós, individualizados, começamos a perceber que saímos daquela realidade nupcial de nossos pais. Eu saio da realidade nupcial de meus pais, eu saio desta matriz familiar e você também sai da sua matriz familiar. E nós nos encontramos. O encontro é uma celebração de Deus. O encontro é este altar que vamos edificar. Quando, desde que trocamos os primeiros olhares, eu e você, Nádia, nós fomos, sem percebermos talvez, começando a construir o nosso lar. Este lar existia na troca de olhares. Esse lar já existia quando começou a despontar em nós uma vontade de estarmos juntos. Esse lar começou a existir quando nós deixamos este amor nos levar a encontro um do outro. Esta aproximação humana na nossa sexualidade já era o amor de Deus. Já era o amor de Deus, já era o início da consolidação do nosso lar. Estávamos preparando o altar para o encontro com Deus. Porque era lindo, era gostoso, era prazeroso. Nós experimentávamos um amor cada vez que estávamos juntos. Um toque de mão, um olhar, um beijo, uma aproximação. Era uma celebração de amor. Longe estamos nós, tenho certeza disso, Nádia, de que nós estamos construindo o nosso lar. E assim é, este é o dinamismo do amor. Nós vamos passo a passo, experimentando que temos que estar próximos um do outro. Não queremos nos separar. Como era gostoso no namoro e no noivado. A nossa despedida levava um tempo imenso. Tchau, tchau. E ficávamos juntos. Não quero ir embora, dizia quantas vezes.
no telefone, falamos, não queríamos desligar. Quantas e quantas vezes eu tenho certeza que vocês faziam isso também. Desligue você. Não, desligue você. Desligue você. E ficava. Isto era uma expressão infantil, adolescente, mas uma expressão de amor. Eu não quero me afastar de você. Assim o amor de Deus por nós. Deus não quer se afastar de nós. O amor é imenso. Ele quer permanecer junto conosco. Mas é tão profundo que Ele quer permanecer a nossa existência toda conosco. Mais do que isso. O amor dele por nós é tão grande que a vida faz parte da sua própria. Um dia mergulharemos nesta trindade e seremos parte dessa trindade. Seremos um fragmento deste mistério trinitário. À medida que vamos então crescendo, vamos caminhando em direção a este matrimônio, a definição de estarmos juntos, o amor de Deus que vai nos unindo passo a passo. E vamos experimentando o querer estar juntos. E o interessante é que depois que estamos juntos, parece que essa dimensão de amor, ela desfoca, ela acaba, porque nós esquecemos de puxar essas cordinhas, esquecemos de ancorar o nosso lar nessas estacas. Esquecemos de que essa estrutura metálica deve existir. E ele rui. E assim é. Se nós tirarmos a estrutura metálica da barraca, se nós tirarmos estas cordinhas que a esticam, ela cai no chão, ela desaba, ela desmonta. Ela não protege nada. Eu não consigo me proteger com esta barraca desarmada. Vamos nesse sábado rogar a Deus que nos dê esta condição de nós esticarmos estas cordas, que nós possamos fixar nessas estacas. Vamos passo a passo. Vamos rogando a Deus e que nós possamos ir construindo isto passo a passo. Eu gostaria de, junto com vocês, todos, de mãos dadas, com os corações atados, com o nosso interesse, com a nossa vontade, com o nosso pensamento direcionado, para que nossos lares sejam consolidados, para que a nossa família possa perceber essa dimensão de amor e nós possamos nos amar numa celebração constante do amor de Deus. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer do fundo de nosso coração essa certeza que temos de que nós temos essa... É uma dimensão de seu amor. É sua vontade, é seu plano, é seu projeto, é seu pensamento, é seu sonho. Fazemos parte desse sonho. Fazemos parte desse pensamento. Pai Santo, Pai amado, que tomemos esta consciência. Esta vida conjugal faz parte do seu plano. Eu e minha esposa fazemos parte deste plano. Nós só temos que agradecer a isso, meu Senhor e meu Deus, e nos ilumine cada vez mais, Pai. Nos dê na pessoa do seu Filho Jesus Cristo essa dimensão de amor, de consciência, e que seu Espírito possa nos envolver e nos conduzir. Glorificado seja, Pai Santo, e que nós possamos colocar essas estacas da humildade, nos faz humildes, Pai Santo. Coloca em nossa mente essa consciência da humildade. Mais ainda eu peço, essas outras estacas, Pai Santo, perdão e a reconciliação, que sejam profundas, que sejam fixadas no solo, na profundidade, em que eu consiga manter essa realidade nupcial armada, sustentada, fixada. Por mais frágil que seja, ela se consolida, ela se solidifica na minha humildade, no meu perdão e na minha reconciliação. Pai Santo, Pai amado, nos ilumina, Senhor, nesta caminhada. E eu tenho certeza que essa é a sua vontade. Meus queridos irmãos em Jesus, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, meus queridos irmãos no Espírito Santo, vamos caminhar nessa direção.
colocar nas mãos de Deus toda a fragilidade de nossa vida conjugal, para que Ele a consolide, para que Ele abra nossos olhos e que nós possamos nesta tarefa permanente, constante, porque enquanto houver vida, nós estamos vivenciando essa proximidade, esse altar, e que façamos do nosso lar um verdadeiro altar para o encontro com Deus. Agradeço a presença de vocês todos, os abraço um a um, e eu peço a Deus que os abençoe. E eu os convido novamente, sábado que vem, estarmos juntos para continuarmos construindo o nosso lar, porque não podemos parar de falar o que temos visto, ouvido e percebido e sentido. Fica calmo, filho não chora, e não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.